Bom dia a todos. Nós estamos vivendo um momento muito especial, né? Muito específico, não só em termos de Brasil, mas também em termos de mundo, né? E a gente costuma dizer, a minha formação, eu sou economista, né? Já na época que se ensinava economia, então eu me formei naquela época, né? Não significa que eu aprendi, mas significa que eu estudei naquela época, né? E a gente costuma dizer o seguinte, que quando está tudo muito bem, os economistas conseguem fazer projeções muito boas. Quando está tudo muito ruim, eles conseguem fazer projeções muito ruins. Então, eles têm muita dificuldade de enxergar um cenário diferente. Mas, graças ao nosso bom Deus, nós não precisamos de curso de economia para entender lá na frente como será. Então, o que nós pensamos para hoje, nesse tema de conexão, né, entre princípios econômicos e a palavra de Deus, nós vamos começar invertido. Nós vamos começar primeiro pela palavra de Deus, revisando. Nós não vamos aprender aqui, porque os irmãos já sabem, mas nós vamos revisar a palavra de Deus, o que ela diz a respeito do tema econômico, financeiro, monetário, fiscal, jurídico, ou seja, a organização da sociedade como um todo. É isso que nós vamos fazer. Vou colocar o óculos aqui. Então, novamente, primeiro, muita ênfase na palavra de Deus, depois a gente segue com versículos, mas mostrando a realidade como ela está. Então, faz parte do processo de aprendizado, saber o que eu vou fazer com isso aqui. Então, espera aí. Está aí. Então, o primeiro slide que nós vamos olhar, dentro desse tema, nós temos, muito relevante, o que Deus diz. O que é que Deus disse para nós, na sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Tem uns quadrinhos mais na frente que provavelmente os irmãos vão ter um pouco de dificuldade de enxergar, porque são números assim em trilhões, que a gente tira os zeros para poder caber mais, né? E depois, mas mesmo assim eles ficam pequenos, mas não se preocupa, a gente vai orientando. Então, o que Deus diz, o que o homem tem feito com as coisas que Deus diz, e quais são as consequências de viver a vida que o homem tem vivido por estar distante dos ensinamentos do Senhor. Tem um senhor chamado Donald Trump, que ele fez a seguinte frase, eu usei a frase dele, mas fiz uma pequena adaptação, porque ele não usou a expressão o pecado, né? Mas ele, na essência, ele disse o seguinte, que o pecado tornou o planeta Terra um lugar perigoso. É isso que o efeito do pecado é esse aí, né? E a palavra de Deus, lá o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, um versículo também bastante conhecido de nós, que ele diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Isto também ceifará. Então, de Deus não se zomba. Agora nós vamos ver o que foi que Deus falou. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora em algumas colocações. Primeiro Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 1, 26, logo no início da história humana nessa terra. Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Nós não temos ideia do que seja isso, porque nós já nascemos debaixo do pecado. Mas quando Deus diz, ele tenha domínio, porque ele é nossa imagem e semelhança, e Deus disse mais, portanto, crescei e multiplicai e domine sobre toda a criação. O que é dominar sobre toda a criação? Toda a criação está sujeita à autoridade do homem. Tem uma pergunta de resposta muito simples.
a criação hoje está sujeita à autoridade do homem. Se eu sair, o irmão sair ali fora e tiver um cachorro, o irmão disser, sente cachorro, ele senta. Não vai se submeter ao domínio do homem. Se você chegar e plantar alface e disser por alface, semana que vem eu quero alface, vai ter alface na semana seguinte? Não vai ter. Então o pecado desorganizou o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Toda a criação foi desorganizada. E o homem perde o domínio sobre tudo o que Deus criou. Esse é, para a gente ter uma ideia, o tamanho da perda de controle sobre a criação que o homem teve. Porque nós fomos, no original lá do aramaico, etc. Bom, deixa eu já avisar, não sei hebraico, não sei grego, nem sei aramaico, e nem sei a diferença entre eles. Mas as pessoas que a gente consulta, eles sabem, eles explicam como eles são estudiosos, e tem a linha doutrinária que a gente aceita, então a gente pega o conhecimento dele. Então, o original, a imagem e semelhança, imagina o que aconteceu quando o homem pela primeira vez pisou na Lua. O que foi que o astronauta desceu, qual foi uma das primeiras coisas que ele fez quando ele pisou na Lua? Ele pegou e fez o quê? Fincou uma bandeira. Para que todo o universo, quando passar pela Lua, vai enxergar uma bandeira e vai dizer, americano, é um homem. Este é o significado, a imagem e semelhança. Deus plantou um jardim, no meio dele colocou o homem e disse, toda vez que a criatura olhar para esta imagem e semelhança minha, vai se lembrar de quem? De mim. É isso que significa quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Toda vez que alguém, nós estamos aprendendo isso na série de pregações, toda vez que alguém olhar para nós, ele vai precisar enxergar quem? Deus. Porque nós somos embaixadores. Embaixador é aquele que não tem embaixador do Brasil, no Brasil tem? Não tem, porque o embaixador, o pressuposto é que ele esteja no estrangeiro. E ele é facilmente reconhecido. Por mais que o embaixador brasileiro na Alemanha fale fluentemente o alemão, ainda assim, quando ele abrir a boca, alguém vai perguntar, de onde você é? Por quê? Porque o embaixador, ele tem sotaque, ele tem costume diferente, modo de vida diferente, alimentação diferente, ou seja, o embaixador, ele trafega em meio a estrangeiros. Ele é estrangeiro no meio de estrangeiros. Então, é isso que Deus disse, que nós temos sotaque, nós temos costumes diferentes, nós andamos diferentes. Se estivermos na França, até tomamos banho todos os dias, não é assim? Tá? Muito bem. E aí, lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus pega um pão e 2 peixes e ele faz o que com isso? Faz aquilo que o homem não teve mais capacidade de poder fazer também. O que ele faz? Alimenta milhares de pessoas. Quando Deus disse, tenha domínio sobre toda a criação e está ela toda sujeita a você, esta é a nossa capacidade. E Jesus disse mais. Aquele que tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e se disser por uma montanha, saia daqui e vai para lá, o que tem que acontecer? Era isso que nós poderíamos fazer se nós não tivéssemos caído. O homem perdeu o domínio, ele não consegue mais mover montanhas, porque a fé sequer é do tamanho de um grão de mostarda. Então nós estamos vendo o que acontece quando nós nos afastamos de Deus. E o que o homem então tem feito desde o Éden? Gênesis capítulo 3, olha que nem saímos de Gênesis ainda, hein? Gênesis capítulo 3, versículo 13. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi, mas era para dominar e não para ser dominado.
E porque não exerceu o livre-arbítrio que tinha, porque nesse momento o homem tinha livre-arbítrio, ele poderia negar o que estava acontecendo. Ele poderia negar, mas ele não negou. A partir daquele momento, ele perdeu a capacidade de remover montanhas de um lugar para outro. A partir daquele momento, ele perdeu a capacidade de ter controle sobre o seu próprio lar, perdeu a capacidade, todas as capacidades de um homem justo e santo, criado com a capacidade de decisão, tudo aquilo foi para o ralo. Perdeu o domínio sobre a criação, quando Deus mandou que ele tivesse domínio sobre tudo. E o apóstolo Paulo vai no Novo Testamento e deixa bem claro para nós exatamente o que aconteceu aqui. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque não tem mais domínio sobre si. Isso que aconteceu com o homem. Então o pecado no homem produziu esta desorganização, deixando-o fragilizado e impotente. Agora ele sequer consegue cuidar de si mesmo, quanto mais pensar em toda a criação. O homem perdeu essa capacidade. E aí nós vemos três nomes: Tubal-Caim, Jubal e Jabal. Nós vamos fazer uma viagem muito rápida pelo Velho Testamento, até chegarmos lá no Novo Testamento, né? Tubal-Caim, Jubal e Jabal. Esses três senhores são filhos de Lameque e netos de Caim. Portanto, bisnetos de Adão. São bisnetos de Adão, e nós estamos aqui em Gênesis no capítulo 4, portanto, antes do dilúvio. O dilúvio não veio ainda, né? Eles estão aqui registrados, então eles não morreram ainda. Em Gênesis capítulo 4, 20, nós vemos Jabal como sendo o precursor do agribusiness. Foi ele que deu início, de fato, ao agronegócio. Depois nós vemos no versículo 21, Jubal é quem começou com instrumentos musicais na área de música e etc., e mais áreas de serviço, ciências humanas como um todo. E vemos aqui também Tubal-Caim, que já era filho de Lameque com uma outra senhora, mas Gênesis 4, 22, ele é o precursor de indústria e comércio. Toda a arte de trabalhar com ferros, etc., e tal, metais e tal, esse é o homem. Esses três homens, então, eles proporcionaram, vem o dilúvio, depois recomeça, mas o conhecimento que eles tiveram e transmitiram àqueles que viviam próximos a ele, foram utilizados por Noé depois que a terra secou e começa o processo de crescimento da civilização. Então, o que nós temos aqui? Que grandes e notáveis avanços no desenvolvimento do conhecimento da humanidade, proporcionado por três homens ímpios, pecadores, completamente distantes do Senhor, filho do senhor Caim, né? Às vezes o pai é ruim e o filho é bom, mas aqui nesse caso os três eram que nem o pai. Tanto que Tubal-Caim fez uma arma para que o pai assassinasse alguém. Né? Olha a raça. Né? Mas ainda assim, esse aparelho que todos nós temos, me diga o nome do pastor, ou do teólogo, ou do diácono, ou do professor de EBD que criou isso aqui. Isso aqui foi criado por um servo de Deus, ou foi criado por um ímpio? E todos nós usamos. Não tem nada de errado com isso. Está dizendo que isso aqui serve. Nós temos Bíblia aqui dentro. Nós gravamos coisas. Nós fazemos a obra do Senhor aqui. Nós nos conectamos com irmãos por aqui. Conversamos com irmãos por aqui. Então é para dizer o seguinte. O desenvolvimento em si não é ruim. O que é ruim é como ele é aplicado. Né? Tubal-Caim aplicou mal o conhecimento, o talento que ele tinha no desenvolvimento dos negócios. Às vezes o indivíduo é um grande profissional, mas está distante do Senhor. Não vai resolver absolutamente nada para a vida eterna dele. Então aqui o que nós temos? Do período patriarcal,
Abraão, Isaac, Jacó e José, nós estamos falando do período de 2166 a.C. até 1876. Então nós estamos falando aqui de aproximadamente uns 280, 290 anos por aí. Em 1885, portanto, nesse período aqui de 2166 até 1876, nesse período é que José é designado, por exemplo, como primeiro-ministro do Egito. Então, veja, já passou o dilúvio, já secou a terra, Sem, Cã e Jafé já prosperaram, já criaram seus filhos, etc. Agora nós estamos falando ali do período de Abraão. E Deus chega para Abraão, né, e diz para ele o seguinte, em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 a 4. Olha a semelhança disso daqui com Gênesis 1. É uma nova terra, já seca. E o Senhor Deus o seguinte, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação, e vou te abençoar, e vou engrandecer de tal sorte o teu nome, que você será uma bênção, e eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você, e em ti serão benditas todas as famílias que estão hoje pela manhã aqui na IEM. É isso que diz aqui. Tá certo? E em ti serão abençoadas todas elas. É um novo começo, não é? Agora o Senhor Deus está pegando de novo a bandeira, criada à sua imagem e semelhança, sem o domínio, com o domínio caído, sem o poder de transportar montanhas. Já pensou você sentar no piano e não precisar de professor? Já chega tocando? Não seria uma beleza isso? Tá certo? Mas agora precisa de professor. Se estivesse lá no Éder, não, porque senão eu vou ter que estudar piano, né? Tá? Muito bem. O que nós temos agora aqui? Sob a liderança, agora nós já estamos em Moisés. Nós estamos em Moisés, agora nós estamos falando lá de um período de 1446, porque o período anterior foi de 1800 e pouco, mas 430 anos já se passaram. Agora é hora de Moisés voltar para o Egito e tirar o povo de Deus dali e levá-lo para a terra prometida. Aquela que ele prometeu a Abraão lá atrás, né? Muito bem, aqui nós temos então os 10 mandamentos, em Êxodo no capítulo 20. E os 10 mandamentos, que a lei dada em 1446 a.C., diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Primeira coisa, Deus está olhando para o seu povo e dizendo o seguinte, vocês podem não saber quem eu sou, eu vou dizer de novo quem eu sou o Senhor teu Deus, fui eu que tirei vocês do Egito. Portanto, não terás outros deuses além de mim, não terás outro Deus além de mim. Politeísmo, agora Deus começa a organizar aquele bando de escravos, dos quais muitos sequer falavam mais o hebraico, falava a língua egípcia, mas não falava mais o hebraico. Então Deus começa a organizar aquele bando desorganizado em nação, né? A palavra de Deus diz que cerca de 2 milhões, sem contar crianças, mulheres, etc., saíram do Egito. Então agora Deus estaciona o seu povo ali no Sinai e começa a desenvolver Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, acontecem basicamente por ali. Não terás outros deuses, não jurarás, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Deus está dizendo para ele, Deus não está dizendo, você vai ter domínio sobre toda a criação. Porque isso não é mais possível, acabou essa possibilidade. Mas agora Deus está dizendo como deve você viver de tal sorte que todas as outras raças, tribos e nações, quando olharem para você, queiram ser como você. Ou debochem de você, do jeito que você leva a sua vida, o que é mais provável, né? E aí diz, olha, guarda o sábado, anulado lá em Colossenses 2, 16 e 17, mas aqui nesse momento, guarda o sábado. Depois, obediência a seus pais para que prolongue os seus dias sobre a face da terra, não mate, não adultere, não roube. Jesus Cristo vem e diz o seguinte, mas aquele que pensar, aquele que odiar o seu irmão, já cometeu adultério, já cometeu assassinato e já roubou.
não dê falsos testemunhos, cobiçar, não cobiçarás, e etc. Então, Deus começando a organizar novamente o seu povo, dando instrumentos de como devem fazer. Outra coisa que Deus aqui começa a fazer, Deus começa a ensinar o povo em termos de organização de sociedade. Aqui nasce a Constituição, nascem as leis. Se os irmãos, nós temos advogados aqui, se os irmãos olharem na Constituição brasileira, não é meio avacalhada, mas se olhar em outras constituições, os irmãos vão enxergar muitas coisas exatamente iguais estão na palavra de Deus. O direito romano tem muito disso, não tem, Paulo? Muito disso daí. Então, ele começa a organizar a sociedade. Como é que você vai se relacionar com servos? Como é que é a questão da propriedade, títulos de propriedade? Olha, a questão religiosa, o comportamento seu como cidadão perante a sociedade, comportamento em termos de direito civil, como deve ser. Até a questão do casamento, como é que vai ser o relacionamento entre vocês? Não se misturem, fiquem só vocês, etc, etc, para que haja a expansão do nome de Deus sobre a face da terra. Os deveres dos juízes, inclusive diz aos juízes como eles devem se comportar perante as leis que estão sendo dadas para poder fazer julgamento sobre o povo. Deus estabelece o ano de descanso. 6 anos você trabalha, mas no 7º você descansa a terra. Por isso que o povo de Deus foi levado para a Babilônia por 70 anos. Porque os 70 anos representam exatamente os anos que o povo de Deus não deixou a terra descansar. E Deus diz, por causa disso você vai para a Babilônia e nós vamos descansar a terra todo o tempo que você não permitiu que ela descansasse. E não descansou por quê? Por incredulidade. Quem de nós aqui, como nós estamos hoje, se o Senhor Deus dissesse, trabalhe 6 anos e no 7º descanse. Descansar? E quem é que sustenta a família? Quem vai pagar a conta de luz? Quem que vai encher o tanque, ou pelo menos colocar R$10 lá no tanque de combustível? Quem que vai fazer isso? Como é que eu vou ter isso daí? Incredulidade, Deus não vai prover. Eu vou morrer de fome, não vou sustentar minha família. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo não acreditava de que se ele parasse por 1 ano, ele teria sustento durante 1 ano. O Deus Criador de todas as coisas não vai suprir. Basicamente é isso que o povo disse. Também Deus fala sobre festas. Costuma-se dizer que nosso Deus é um Deus festeiro. Ele instituiu várias festas. Nós temos a festa do Pães Asmos, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa da expiação, a festa de tabernáculo, a festa das trombetas, todas estas festas. Então Deus organiza, por quê? Porque não tinha comunhão pelo Zoom, não tinha WhatsApp para a gente se comunicar, então precisava criar um mecanismo para que o povo que deve se espalhar sobre a terra, tivesse momentos de reunião. Por isso que o Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, é um salmo de romagem. Eles estão a caminho de Jerusalém para a festa, e eles estão dizendo, como eu fiquei alegre, porque chegou o dia da partida de ir para Jerusalém e me encontrar com todos os meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor lá em Jerusalém no templo, vamos adorar. Esse é o Salmo 122, um salmo de romagem. Então o que nós temos aqui? Deus organizando ofertas para o tabernáculo, né? Caim falhou, a história de Isaac e Jacó conhecida, e talvez a minha e a sua história de achar que Deus vai ficar feliz com isso, porque isso é que eu quero dar para Deus. Como se Deus, que é Ageu 2:8, que é o dono da prata e do ouro, precisasse de alguma coisa de mim ou de você. A única coisa que Deus requer de nós é obediência e adoração. O resto dele tem. Sacrifícios. Aqui está uma coisa que talvez a gente não reconheça muito, né? Pesos e medidas, balanças enganosas. Vocês não devem ter ouvido falar disso, mas tem. Balanças enganosas. Você acha que comprou 2 quilos, mas está levando 1,8 kg. Você vai num açougue, não conhece carne,
embora seja um excelente churrasqueiro, mas não sabe a diferença do contrafilé para o filé mignon, talvez essa você saiba, mas não sabe a diferença entre carne de boi e carne de vaca. A carne de vaca é mais barata, a carne de boi é mais cara. Mas Levíticos 25, então, diz o seguinte, a terra, olha só, a terra não se vende por perpetuidade. O que quer dizer isso aí? Não existe escritura de terra definitiva. Não existe. Deus está dizendo, não é para existir, porque a terra é minha. Vocês são peregrinos e estrangeiros. Portanto, há um momento em que você tem que pegar a escritura de terra que você tem e devolver para o proprietário anterior. Pega a tua casa e devolve para o proprietário anterior, mas nem matando. Vou fazer um negócio desse. O que mais que Deus diz? Vamos armazenando os ensinamentos do Senhor. O que Ele está dizendo para o seu povo? Olha, vou te abençoar, você vai se espalhar pela face da terra e fica tranquilo. Quem te amaldiçoar vai se haver comigo. E tem mais, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas ele disse mais uma coisa também. Juros. Vamos falar de juros. Ele estabeleceu uma taxa de juros que está na nossa Constituição, de 12% ao ano. Essa é a taxa de juros da Bíblia, até hoje. Está na nossa Constituição. Se segue ou se não segue é outra conversa, mas está lá. Né? Então ele fala sobre taxas de juros em Deuteronômio. Ele explica como deve ser o nosso comportamento nos empréstimos e adverte contra sermos fiadores e avalistas. Quem aqui nunca entrou pelo cano por causa do fato de que foi avalista ou foi fiador de um amigo, de um irmão, ou de um tio, ou da esposa, enfim. Né? Ele fala sobre a questão do orçamento superavitário. Ele diz o seguinte, não tem como você gastar mais do que ganha. Isso daí é desafiar o próprio Deus, porque Deus está dizendo, olha, mantenha seu orçamento sempre, os seus gastos abaixo da sua renda. Não queira ter uma vida dissonante daquilo que é o seu orçamento. Gastos desnecessários, Isaías 55:2 nos ensina que nós devemos ser prudentes em relação aos nossos gastos. E quando a gente fala ser prudente, significa quantos pares de sapato você e eu, que somos homens, temos no nosso guarda-roupa. Quantos pares de sapato? Até vou falar, entre parênteses aqui. Na saída para cá, minha esposa falou assim, mas você vai com esse sapato? Eu falei assim, eu tenho que ir com esse, porque eu não consigo pôr 2. Então eu vou ter que ir com esse. Quantos pares de sapato você tem? Quantos ternos talvez você tenha? Mais do que você possa usar um a cada ocasião durante todo o tempo da sua vida. Então, gastar desnecessariamente. Planejamento financeiro nos é ensinado em Lucas. A poupança nos é ensinado em Provérbios. Investir e multiplicar os nossos bens, não tem nada de errado. Fazer investimento e fazer o nosso patrimônio crescer. Está lá em Mateus 25 e 29. O próprio Senhor Jesus ensinando. Não ter preguiça de trabalhar. Não ter preguiça. Tem muitos que, mas esse negócio de trabalhar 6 anos, descansar 1, não dá para descansar 6 e só trabalhar 1, não dá para inverter isso daí. Tem alguns que gostariam que até fosse dessa forma, né? Tá, mas não é. Fugir do dinheiro fácil. Quem aqui já não recebeu um e-mail, escrito normalmente em inglês, dizendo o seguinte, olha, eu sou filha do ministro do Tesouro da Líbia, e meu pai faleceu e deixou 53 milhões de dólares numa conta na Inglaterra, e eu tenho que apresentar uma pessoa de confiança para junto comigo retirarmos o dinheiro e a gente divide. Quem nunca recebeu um e-mail desse? Eu recebo. Eu não recebo todo dia, mas eu recebo. Vou passar para você.
Muito bem. Você olha aquilo lá, antes de jogar para o spam, você deixa ele lá. Eu falei, não, deixa ele uns dias aí, deixa eu pensar o que eu vou fazer com esse e-mail. Aí chega uma hora e você fala assim, não, vou jogar fora. Por quê? Porque se você responde aquilo, o que vai acontecer? Eu não preciso terminar a história, né? Você vai ser uma vítima, uma presa fácil do dinheiro fácil. E a mega de virada? Quem aqui, sinceramente, quem aqui nunca sentiu a tentação de não precisar de jogar, mas ganhar a mega sena da virada? Eu não vou pecar, ela simplesmente vai entrar na minha conta. Tá certo? Mas Deus adverte, fuja do dinheiro fácil e não sonegue impostos. Deus está instruindo escravos a se comportar como nação temente ao Senhor, como nós devemos ser, tementes ao Senhor. E Deus diz mais, Levíticos, no capítulo 26, 3, olha Deus dizendo, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tenha domínio sobre toda a criação, tudo. Depois, quem te abençoar, eu vou abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, e se tu uma bênção, e através de você vou abençoar todas as famílias da terra. Mas, cuidado com a taxa de juros, cuidado com dinheiro fácil, cuidado com empréstimo, não seja avalista, né? Respeite as festas, encontre-se com seus irmãos, etc, etc. E agora Deus diz, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos, olha só, se andardes conforme a Constituição estabelecida, e se você guardar o modo de vida através dos mandamentos, e não é só isso, e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Eu abençoarei tudo o que você fizer. Mas aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Então eu vou abençoar chuva a seu tempo. E a terra vai dar o seu messe, a árvore do campo, o seu fruto. Ou seja, você não tem mais domínio sobre tudo, mas eu continuo sendo o Criador. Então, se você fizer isso, tudo aquilo que você perdeu a capacidade de ter, eu te dou. Enquanto você estiver andando comigo. E disse mais, ainda no mesmo capítulo, lá no versículo 19, mas se você não ouvir, e se você não cumprir todos esses mandamentos, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, pandemias, guerras, fome, usura, todo tipo de perversidade que um coração caído consegue produzir. E não consegue evitar porque não tem mais livre-arbítrio. Então eu vou colocar terror. E se ainda assim você não me ouvir, eu vou te castigar novamente 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força. Por que soberba? Porque eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. E Deus continua dizendo, Israel, é o seguinte, eu não me afeiçoei a vocês, e nem os escolhi, porque vocês eram mais numerosos do que outras nações, porque vocês eram a menor de todas as nações. Deus pegou alguém que era absolutamente insignificante, para transformá-lo em uma grande e poderosa nação. Então, eu não me acheguei a vocês porque vocês eram famosos e ricos. Pelo contrário. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados.
Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão, da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheça, Israel, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Lembra como ele começou lá nos mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Israel, lembre, eu sou Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, porque nós falamos muito, Deus é amor, mas Deus é justo. E normalmente a gente prefere ficar no Deus é amor do que no Deus é justo. Porque o Deus justo está dizendo, não hesitarei em castigar e destruir aqueles que me rejeitam. Nem passa pela cabeça do nosso Deus de passar a mãozinha na nossa cabeça. Nem passa pela cabeça do nosso Deus isso daí. Agora, o que nós vemos? Veja que agora como é que nós estamos voando no tempo. Agora nós estamos no ano de 1406, já não é mais 1446. Porque a diferença de 1446 para 1406 são os 40 anos começa com D, deserto. Anos de deserto. E agora, Josué assume, entramos no período de juízes. Vários juízes sobre o povo de Deus. Até que chegamos finalmente a Samuel. E o povo então, cansado daqueles juízes maus, por vários anos, cerca de 380 anos, Josué não viveu os 380, mas durante esse período em que começou com Josué, foram 380 anos de um juiz pós outro, Teve Sansão, teve Otiniel, teve Débora, teve vários, né? Então, cada um sendo juiz por um período de tempo. Muito bem. Mas chega uma hora que o povo cansado se chega, lá em 2 Samuel, no capítulo 8, de 1:22, quando nasce a monarquia, migrando para a democracia, sai do sistema teocrático em que Deus estava no controle através dos juízes, apesar de juízes iníquos, era Deus quem comandava através de juízes, e o povo pede um rei. E o que é pior, ele pede um rei a Samuel, ainda diz Samuel, porque quem vai ficar no seu lugar? Olha para os seus 2 filhos. Quem que quer sacerdote ou quer um juiz como esses seus filhos? Não valem nada esses meninos, então não queremos esses caras. Nós queremos exatamente o que as nações ao nosso redor têm. Nós queremos rei. Nós queremos um sistema de governo exatamente dos ímpios. Chega desse negócio de Moisés, de Josué, de Sansão e etc. Não queremos mais nada disso. Coloque sobre nós reis. E Samuel, chateado, Deus disse, Samuel, não se preocupa. O problema do povo não é com você, é comigo. O problema deles sou eu. Avisa para eles que eles vão ter rei. Mas avisa para eles o que vai acontecer se for rei. Eles vão pegar suas filhas, vão levar para o palácio, vão pegar seus filhos, vão começar a trabalhar no palácio, trabalhar no campo, vão colocar impostos, vão aumentar a carga tributária, tudo linguagem que nós conhecemos no nosso dia a dia. E diga para eles, é isso que vai acontecer. Com isso, então, termina a era dos juízes e tem início os reis sobre Israel. Primeiro rei, começa com Saul. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, e depois uma bagunça federal. Aí já separam 10 tribos por norte, chamada de Israel, 2 tribos para o sul, Judá e Benjamim, e são essas tribos aqui, Judá e Benjamim, que depois vão embora para a Babilônia, Daniel e todo mundo, vai todo mundo embora para a Babilônia, pelos 70 anos que a gente já sabe a razão pela qual foram 70 anos. Muito bem. E Deus falando, e Deus ministrando. Se você guardar, eu vou te abençoar. Se você não guardar, eu não hesito em agir. Então Deus
em sua infinita bondade, coloca profetas para ficarem buzinando no ouvido dos reis, para que eles não se ensoberbecem. Fica buzinando. Olha os profetas, leiam os profetas e vê como é que eles ficam ali, cutucando o rei para que o rei volte. E a tribo do norte, cada um deles tiveram 20 reis, durante um período de 300 e tantos anos, né? A tribo do norte foi levado já logo embora lá para Samaria, aquele canto todo lá em cima, assim, pelos assírios, né? E a tribo do sul pelos babilônios. Mas a tribo do norte teve 20 reis, todos iníquos, todos maus, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E os reis do sul, dos 20, que também foram 20, apenas uns 7, 8 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. O resto tudo não valia o café da manhã. Basicamente é isso que aconteceu, né? Bom, e aí chegamos até Malaquias. Então estamos fechando agora o Velho Testamento. E Deus falando, ninguém que viveu até a inauguração do Novo Testamento, do ano 1, poderá dizer diante de Deus que não sabia. Porque Deus passa todo o tempo do Velho Testamento falando através dos profetas. Sejam profetas que tenham livros, sejam profetas como Elias, Eliseu, não me importa, mas falando com o seu povo, e instruindo o seu povo, e dizendo o que não é para fazer, e chamando a atenção, exortando, tudo aquilo que nós conhecemos. E aí, o que nós temos agora? Agora começa um pouquinho de número, não sei se vai dar para ver, mas eu vou falar. Então agora o que nós temos aqui? Nós temos, no ano 1, então cada vez mais o homem tem menos domínio sobre a criação. De domínio nenhum para menos ainda, tá certo? Então no ano 1, o que nós temos ali? Tem um negocinho vermelho aqui. No ano 1, aqui ó, ano 1, a população do mundo, 120 milhões de pessoas, Cristo estava na Terra. A Terra tinha 120 milhões de pessoas. O PIB era de 182 bilhões de dólares. Isso tudo a moeda de hoje, tá? Está tudo trazido para a moeda de hoje. Era um PIB de 182 bilhões. A renda per capita, no tempo em que Jesus andou entre nós aqui, a renda per capita era de 1.071 dólares por ano. Divide isso por 12, nós estamos falando em aproximadamente 80 dólares por mês. Multiplica por 5, para dizer qualquer número, nós estamos falando de R$400, praticamente 1/3 do salário mínimo, né? Era 1/3 do salário mínimo a renda per capita. No ano 1000, então esse, quando Cristo estava aqui, no ano 1000, portanto, 1000 anos depois, nós já não tinha mais nenhum apóstolo por aqui, já tinha tudo ido para a glória, né? Então nós temos aqui, no ano 1000, 330 milhões de habitantes. Olha que a população praticamente dobra, né? De 170 para 330 milhões. E o PIB sobe muito pouco, consequentemente, pobreza. A renda per capita despenca, cai 30 e tantos %, né? De 1.071 para 636. Então veja, em 1000 anos, pouca mudança sobre a face da Terra. Depois nós temos, no ano de 1500, que grande evento para nós brasileiros aconteceu no ano de 1500? Quem lembra? Bom, vou perguntar para você, 1500, o que aconteceu? No dia 22 de abril de 1500, pode perguntar para o pai. Descobrimento do Brasil. Então está aqui, ó, Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, e o mundo tinha 450 milhões de habitantes, e tinha um PIB de 430 bilhões de dólares. 956 renda per capita, já deu uma subida de quase 50%. Agora vamos para o ano de 1600, vamos pular um pouquinho aqui, vamos para 1966. Fora você, provavelmente, não, 1966 ainda exigi muito, né? 24, 66, 34, mais 20, 50. Os de 50 para cima já eram vivos aqui.
Tá? Em 1966, havia 3 bilhões de pessoas na face da Terra, com um PIB de 20 bilhões de dólares, o equivalente a 6.667 dólares per capita. 1966, só para os irmãos terem uma ideia, esta renda per capita que o mundo tinha em 1966 é a renda per capita do Brasil hoje. Então, a renda per capita de 55 anos atrás no mundo é a renda per capita que o Brasil tem hoje, 55 anos depois. Tá certo? Muito bem. Até nós chegarmos no ano de 2021, que acabou de acabar, né? Aliás, esse já está quase no fim, né? Mas o ano passado, 2021, nós temos 7,7 bilhões de habitantes para 85 trilhões de PIB, com uma renda per capita de 11.121. E a nossa, hoje, é 6.667. Dentro desse 11, estamos nós, com 6.600. Ou seja, a renda per capita do Brasil é cerca de 40%, mais ou menos, abaixo da renda per capita mundial. Ou seja, o brasileiro, em média, ganha quase 50% do que o mundo, em média, tem de salário. O que a gente percebe aqui? Que até o descobrimento do Brasil, os crescimentos não foram grandes. Quando a gente vai para 1.600, 100 anos depois, é 3 vezes maior do que era quando Cristo estava entre nós. No ano de 1966, ele em 15 anos, duplicou de tamanho. Ou seja, em 51, eu não era nascido ainda, mas em 53 eu já era. Então, vamos dizer assim, do meu nascimento até 1966, o mundo, nesse período aqui, o mundo aumentou 8,5 vezes. Percebe? Depois, no final de 2021, o Brasil, em 10 anos, o mundo, em 10 anos, de 2011 para 2021, o mundo cresceu 10%. Então, veja, a gente costuma dizer que é uma empresa pequena, quando no ano seguinte, ela fala, meu faturamento cresceu 300%, estou faturando 3 vezes mais. Não é que é fácil, mas não é extremamente complicado crescer 300%. Quem fatura 5 mil passa a faturar 15 mil. Tá certo? Agora, quem fatura 2 bilhões, dizer cresceu 3 vezes, aí é muito mais difícil. Mas nós estamos dizendo o seguinte, que o modelo de organização do homem está se esgotando. Não há mais capacidade intelectual. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante. Está na hora de tirar as crianças do governo e colocar gente grande. Porque não sabe mais o que fazer. O modelo de crescimento do mundo está se esgotando. Então, o que a gente percebe aqui? Olha, de Cristo até hoje, apesar desse crescimento de um PIB de 182 para 85 trilhões, significa que o PIB mundial, pegando 2021 contra o ano em que Cristo estava aqui, o PIB mundial cresceu 470 vezes em 2.000 anos. 470 vezes em 2.000 anos. Então, de Cristo até hoje, o homem, apesar de ter crescido 470 vezes, o mundo, ainda não conseguiu gastar o dinheiro do dono do ouro e da prata. Ainda não conseguiu. Apesar de todo esse crescimento, do exponencial crescimento de população, de renda, de produção, não conseguiu ainda esgotar o dinheiro do dono do ouro e da prata. Como é que a gente poderia fazer para subir essa renda per capita aqui? Né? Se você imaginar que a renda per capita ela é igual a dinheiro dividido pelo número de pessoas, né? PIB dividido pelo número de pessoas, como é que faz para crescer a renda? Ou você sobe, ou você diminui. Muito bem. Gente como George Soros, é verdade, gente, não é teoria da conspiração, não, tem até gravação. Gente como George Soros, Bill Gates, Rockefeller, o Slim, do mexicano, Warren Buffett, reunidos em um hotel em Nova York, resolveram esse problema.
Eles vão mexer no denominador. Então, os Estados Unidos tem uma meta de matar 150 milhões de americanos nos próximos anos, para que os Estados Unidos deixe de ser uma nação de 300 milhões e reduzir para 150. Com isso, o que vai acontecer com a renda per capita? Vai aumentar. E eles têm agora quais são os mecanismos de fazer isso acontecer. Nós estamos falando do homem que se afastou de Deus. Qual é a forma de resolver problemas? Vamos matar 150 milhões de americanos. E como é que nós vamos fazer isso aí? Primeira coisa, nós temos que ter uma participação acionária fortíssima dentro da indústria farmacêutica. E dentro da indústria farmacêutica, então, a gente pode começar a desenvolver metodologias para que morram. Não precisam morrer no dia seguinte. Basta injetar algumas coisas com efeito retardado, e isso daí vai dar McDonald's para todo mundo, é isso aí. Né? Então, para os irmãos agora terem uma ideia, em termos de fortuna nesse período, o rei Salomão, ele recebia cerca de 25 toneladas de ouro por ano. Isso equivale a preço do ouro hoje, isso equivale a 1,7 bilhões de dólares por ano, o rei Salomão recebia. Por isso ele era odiado, porque ele aumentou a carga tributária e ele esmagava o povo. O homem mais rico do planeta até hoje foi o imperador de Mali, no século XIV, aqui por volta de 1300, aqui embaixo. Quando o mundo tinha um PIB de 430 bilhões, esse senhor, ele tinha uma fortuna avaliada em alguns trilhões de dólares. Deu para entender? Um homem sozinho tinha uma fortuna superior a 10 planetas terras em termos de fortuna. Esse homem. Inclusive, a fortuna dele era bem maior que a fortuna de um tal de Augusto César. Já ouviu falar nesse senhor também? O Augusto César, ele tinha uma fortuna de 4,6 trilhões de dólares. Sabe como? É seu primo? E pode reivindicar no cartório uma parte disso daí. Então, 4,6 trilhões. Augusto César tinha uma fortuna equivalente ao PIB do Japão hoje. Então, meus irmãos, o que fazer com tudo isso, né? Com toda essa informação, né? Os países do G7, nós vamos examinar o G7 e o G20, os países do G7 estão destruindo suas moedas com alta inflação, substituindo pela moeda global. Então, já está, como se fala, em andamento, né? Incubadora, já está na incubadora a moeda global. Leia lá Daniel, leia Apocalipse, para os irmãos relembrarem aquilo que já está começando a acontecer. Eles já estão estudando a moeda global. E essa guerra, nós vamos falar um pouquinho da guerra da Rússia e da Ucrânia, só está ajudando a fazer isso aí. Tem aqui uma expressão, os irmãos me perdoem até de colocá-la em inglês, mas eu vou lê-la em português, da OTAN. A OTAN, o que eu vou ler aqui é palavras do primeiro secretário da OTAN, que é um general inglês, o Lord Hastings. Falou isso em 1990, 31 anos atrás, quando teve a derrocada, a União Soviética estabeleceu o seu OTAN, ele foi o primeiro secretário da OTAN, ele disse, qual é a finalidade da OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual é a finalidade da OTAN? Manter os americanos dentro, derrubar os alemães e manter os russos fora. É para isso que a OTAN existe. Já ajuda a entender tudo o que está acontecendo, né? Isso é palavras dele. Estão gravadas nos anais da história para quem quiser ler. Tá certo? Muito bem. Então agora nós vamos ver o que Deus está dizendo. Olhando para a realidade dos fatos do homem distante do Senhor. Diz assim em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, e Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 3. Diz assim, por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas.
E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Portanto, precisamos prestar muito, isso continua o versículo, não sou eu falando não, é a palavra de Deus. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, porque a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que é que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação? Anunciada primeiramente pelo Senhor, depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. De novo, o Ministério da Reconciliação, embaixadores de Cristo. Então, final, anunciada primeiramente pelo Senhor Jesus, e depois transmitida à igreja por aqueles que o ouviram falar. O que é que faz o homem imaginar, senão a cegueira espiritual colocada pelo pecado, senão por isso, o que faz o homem pensar que ele vai escapar da ira de Deus? E, portanto, vai vivendo a sua vida dissolutamente, como se não houvesse consequência. O que é que faz o homem achar isso daí? Deus, Isaías capítulo 66, versículo 2, segunda parte. Deus quer habitar no coração de alguém que esteja disposto a levar a sua palavra a sério. Diz o Senhor, agora o versículo, diz o Senhor: o homem para quem eu olharei é este. Eu vou fazer um parênteses aqui para fazer uma observação de um grande amigo, pastor presbiteriano, reverendo Jorge Alberto Caneiras, que foi meu amigo desde a infância, falecido, já está com o Senhor. E ele disse na sua última pregação, pelo menos que eu ouvi, ele disse o seguinte: hoje é muito fácil você parar num posto, não encher o tanque está cada vez mais difícil, mas é fácil você parar num posto e depois que faz tudo o que tem que fazer, o frentista se despede de você dizendo: Deus te abençoe. Falou assim: olha, então vamos parar de falar de Deus abençoe, vamos dizer assim, que Jesus te salve, que você seja salvo. Porque Deus, lá no mandamento, está falando sobre juramento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, quando a gente responder para ele, que Jesus te abençoe, vai soar mais forte, porque o nome de Deus está na boca do povo. Atrizes, atores, jogadores de futebol. Não estou olhando para o coração, até porque não enxergo nada lá dentro. Quem enxerga é o nosso Deus. Mas está na boca do povo. Um mandamento completamente caído. Agora, o versículo diz: o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Eu tenho o temor do Senhor, e quando eu me achego na palavra do Senhor, eu tenho tremor, porque é o Deus criador dos céus e da terra. Não tenho. Então, Deus não olha para mim. Pode falar Deus abençoe, Deus seja com você, que Deus te guarde na sua viagem, tudo isso não vai ter valor algum. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, com essa palavra de Isaías, agora vamos ver o famoso G7. G7 é composto, o G7 tinha 8 países. Chamava G7, mas tinha 8 países. E o G7, então, agora só tem 7 países, porque a Rússia fazia parte do G7, mas ela foi expulsa do G7 em março de 2014, quando ela anexou Crimeia ao seu território.
Então, ela deixou de fazer parte do G7. O G7 tem uma dívida pública consolidada entre os 7 de 120%. 120% é mais que 100, né? Então, se é mais que 100, é mais que 12 meses. Então, o 20 que excede sobre 12 dá mais ou menos 2,4. Então, significa 2,4 mais 12. São aproximadamente 15 meses de dívida em relação ao que tem de ganho. Deu para entender? Para o G7, considerado país rico, de rico aqui não tem nenhum. O único mais ou menos aqui é o Canadá e a Alemanha, que estão abaixo de 100%. A Canadá com 88 vezes 12, dá mais ou menos o quê? Uns 10 meses. Então, ela tem que produzir 10 meses para juntar dinheiro suficiente à sua dívida. E se for usar o que produz para pagar a dívida, não acontece nada no país. Também, então, não pode fazer, né? Então, eles têm uma população de 775 milhões de pessoas, que equivale a aproximadamente 10% da população mundial. É 10% da população mundial, mas com 45% da produção, da riqueza, do PIB mundial. 10% de população detém 45%. Né? O mundo tem 7,6 bilhões de pessoas e tem um PIB de 85 trilhões. Significa que a porcentagem do PIB do mundo está aqui, 45%. O PIB pela população está aqui, que é a renda per capita. Então, veja, o Brasil tem uma renda per capita de quanto? 6 mil e pouco dólares, né? 6.600 dólares. Compara agora com os 48 do G7. O G7, em média, ganha 8 vezes mais. Qualquer membro desses países aqui tem uma renda 8 vezes maior do que a nossa. São mais ricos, mas devem muito mais, né? E eles têm, então, a dívida pública deles, veja, um PIB de 38 e uma dívida de 45. O que significa uma dívida per capita de 58 mil dólares. O que significa uma dívida per capita de 58 mil dólares? Cada bebê que nasce em qualquer um desses países aqui já nasce devendo 59 mil dólares. É só isso que significa. Não significa mais nada. Já nasce devendo 300 mil reais para poder liquidar a dívida, né? Já nasce devendo. Então, a família que tem muitos filhos, né, tem uma dívida enorme dentro de casa, né? Tá certo? E reservas internacionais. Que são reservas internacionais? É o dinheiro que eles têm guardado, basicamente denominado em dólar e euros, né? Mas aqui está expresso em dólares. 2,5 trilhões de dólares guardados. Eles têm 2,5 trilhões, que representa menos do que 5% da dívida. Se usarem toda a reserva, não faz nem cócega na dívida, tá certo? E essa dívida aqui, quem deve, todo mês, incorre no quê? Juros. Tem juros aqui, tá certo? Muito bem. A previsão do Brasil de porcentagem da dívida pública, que hoje está 90%, a previsão para 2030 é ir para 122%. País pobre com dívida de rico, né? Basicamente é isso que vai acontecer com a gente. Nós estamos indo para esse caminho. 2030 não está distante não, hein? 2030, é daqui 8 anos, você já vai estar com carta de motorista. Daqui 8 anos, não está? Está com quantos anos? 12? E com 20, seu pai até já te deu carro. Tudo bem até aqui, gente? Reservas não paga. Essa semana, o Banco Central Americano elevou a taxa de juros de 0 para 0,25. E ainda com perspectiva de subir. Por quê? Porque a inflação americana bateu ano passado 10%, IPCA, né? E com tendência de subida. O que mais que aconteceu agora no Brasil? De janeiro para cá, os irmãos estão vendo o câmbio caindo? O câmbio está caindo. Todo mundo feliz porque o dólar está caindo. Por que o dólar caiu? Porque entrou uma massa de dinheiro muito grande no Brasil no início do ano, só que quase 90% da massa de dinheiro que entrou já foi embora. Por exemplo, um estrangeiro que entrou na Bolsa e comprou ações da Vale em janeiro, vamos dizer que você tivesse R$100 em janeiro e quisesse comprar ações da Vale. Você comprou ações da Vale em janeiro, no mês de março, a sua ação de R$100 pulou para 140, valorizou 40% e o dólar caiu.
porque o dinheiro entrou. Então, veja, você é estrangeiro, pôs $100 aqui, agora você tem 140, o câmbio era 5,35, agora está 5, então você ganhou muito em reais, e na hora de converter para dólar, você compra um dólar baratinho e leva tudo embora. Que é o que vai começar a acontecer, porque quando a taxa de juros americana sobe, o pessoal procura o que eles entendem como porto seguro, né? Que é os Estados Unidos. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, veja aqui, Estados Unidos tem 106% da dívida pública. Ela tem uma dívida de 22 trilhões para um PIB de 21. Deve mais do que produz. Esse é o americano, deve mais do que produz. Agora, eu sei que está muito pequenininha a letra, mas agora nós temos aqui o G20. O G20, agora, como o próprio nome diz, são 23. Né? E tem a Rússia junto. Vamos ver a situação da Rússia? A Rússia, lembre-se que os 7 mais ricos do planeta têm uma dívida acima de 100%, de 120%. A Rússia tem uma dívida de 17%. Rússia é um país endividado? Não. Rússia não é um país endividado. Ela tem uma população de 145 milhões e tem um PIB de 1,7 trilhões, que representa 2% do PIB mundial. E ela tem uma reserva de 630 bilhões de dólares. E ela deve 2 trilhões. Então, não, desculpa, aqui é a dívida per capita. E ela tem uma dívida de 300 bilhões. Então, ela tem de reserva o dobro da dívida. Pergunto, Rússia está numa situação financeira complicada? Não. A renda per capita é de $1.700, mais do que do Brasil, que é de 1.300. Tá certo? Mas, obviamente, bem menor do que o G20, né? Porque o G20, a renda per capita do G20, onde é que está a renda per capita aqui, né? Até eu não estou enxergando, a renda per capita está aqui. A renda per capita do G20 é 14, e a da Rússia é 12, 11.700. Então, ela é quase igual do G20, com uma dívida muito pequena, uma reserva que é o dobro da dívida, então está absolutamente tranquilo. Só que nós vamos ver o que está acontecendo com essa reserva dele de 630. Taxa de juros. A taxa de juros, a primeira taxa de inflação de cada país. Você olha aqui, por exemplo, Turquia tem uma taxa de inflação de 36% ao ano, a Argentina tem 50% de inflação e a Rússia foi para 8% de inflação. Por que a inflação subiu? O que ela teve que fazer com a taxa de juros há 3 semanas atrás? Subiu a taxa de juros para 20%. Você comparar com os Estados Unidos agora que está 0,25% de juros. Com essa taxa de juros aqui, o que acontece com quem tem dívida? Olha o que acontece aqui. O G20, vamos começar por aqui. A taxa de juros média mundial é de 2,24% ao ano. Significa que para quitar uma dívida do planeta, é necessário incorrer em 1,9 trilhões de juros. Então, a pergunta é a seguinte, se a taxa de juros de 2 for para 5, o que acontece? Aumenta juros, tá certo? Então, 1,9 trilhões. Esse 1,9 trilhões, ele é equivalente, esse 1,9 trilhões, deixa eu só dar a equivalência para os irmãos, estamos quase concluindo, tá? Ele é equivalente ao PIB, está ali, ó. Ela é equivalente a um PIB equivalente à Argentina e África do Sul. Ou seja, a cada ano, os juros da dívida mundial equivale a uma Argentina e uma África do Sul, que desaparece do mapa. Projeta isso para 10 anos, a uma taxa de 2%. E a tendência da taxa de juros hoje é de subir ou de cair? De subir. Então, esse 1,9 vai subindo. Veja, para cada 1 ponto em que sobe a taxa de juros do mundo, desaparece
uma Argentina ou uma África do Sul. Toda vez que você ouvir falar, aumentou a taxa de juros meio ponto, uma Argentina desapareceu. É isso que significa. O modelo está vencido, está exaurido. Não dá para continuar desse jeito, devendo mais do que ganha e ainda incorrendo numa despesa de juros desse tamanho. Se nós olharmos agora a inflação, isso é usura, né? Se nós olharmos a inflação, o que nós temos? A inflação medida pelo IPCA, porque a inflação desvaloriza também o dinheiro, não desvaloriza? Então, se você tem uma inflação média anual de 5%, se 2% de juros já faz um estrago, imagina uma inflação de 5%. Então, a inflação sobre a produção nacional gera uma despesa de 4,4 trilhões. Significa que uma França, uma Espanha e uma Singapura por ano. Ou seja, entre taxa de juros e inflação, todo ano, se a taxa de juros permanecer a 2%, se a inflação mundial permanecer a 5%, todo ano some uma Argentina, uma África do Sul, uma Singapura, uma França e uma Espanha. Todo ano, 5 países somem do mapa, em termos de riqueza. É pouca coisa isso? Então, continuar como está, não pode. O custo de reconstrução da Ucrânia, com esta guerra que está acontecendo, já está estimado em 600 bilhões de dólares. Meus irmãos, pouco mais do que 3 PIBs da própria Ucrânia. Em 25 dias de guerra, a Ucrânia precisa conseguir produzir a todo vapor 3 anos para só pagar a reconstrução. Não tem esse dinheiro. O mundo não tem esse dinheiro. E sabe o que muitos fazem quando leem uma notícia? O governo americano vai colocar, está aguardando a aprovação do Congresso para colocar $1 trilhão no mercado para ajudar isso, para ajudar aquilo. Qual o fundamento desse $1 trilhão? Nenhum. É dinheiro sem lastro nenhum, puramente inflacionário. Quando você produz dinheiro sem ter contrapartida de produto, ela é direto na veia, inflacionário. E se é inflacionário, taxa de juros vai subir também. Então, toda vez que você ouvir uma notícia dessa, fique preocupado. Mas eles não sabem mais o que fazer. É isso que está acontecendo. Então, o que nós temos aqui? Os países do G7 destruindo suas moedas com alta inflação, substituindo agora pela moeda global e o governo mundial caminhando a passos largos. É essa a nossa realidade. Nós estamos indo exatamente para essa direção. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus, com todo o poder para dominar sobre toda a criação. E ele se deixou dominar pela criatura. E por causa disso, essa é a situação que nós temos hoje. Mas nós temos esperança. Nós, salvos em Jesus Cristo, nós temos esperança. Meus irmãos, fala-se muito na gasolina, né? Em 2002, o salário mínimo era R$200, o preço médio da gasolina era R$1,57. Com um salário mínimo, você comprava 127 litros de gasolina. No dia de hoje, nós temos o salário mínimo a 1.212, uma gasolina a um preço médio já um pouquinho de 7,50, você compra 161 litros com um salário mínimo, você compra 27% a mais. Essa é como nós estamos. Quer dizer, a gente reclama muito, e é para reclamar mesmo, né? Ninguém gosta do preço da gasolina do jeito que estava. Mas em relação a 2002, estamos melhores. Se vocês olharem aqui, ó, esse período achuriado aqui, está vendo? Quando se comprava bastante gasolina com salário mínimo, sabe que período é esse? 2012 a 2017? É o período que a Petrobras quase quebrou. Por causa do governo que exatamente. Tá? Por causa do governo da época. Ok? Agora alguns gráficos para nós concluirmos. O mundo precisa crescer o seu PIB, imagina, taxa de juros 2,2, inflação a 5, os dois juntos dá 7%, né?
Então, para não perder nada, apesar do crescimento da dívida pelos juros, nem estou falando em déficit é outra coisa. Déficit é quando a receita é menor que a despesa. Gasta mais do que ganha, isso é déficit. E esse déficit se soma à dívida. Então, a dívida agora cresce. E essa dívida que cresceu, vai ter que pagar juros. Então, para o mundo continuar exatamente onde está, sem andar para frente e sem ir para trás, ele precisa crescer 7% ao ano. Aqui nós temos uma média histórica, desde 1990 até 2021 e já com 2022. Crescimento do PIB e o crescimento PIB mundial cresceu 5,9%. O período que ele mais cresceu nos últimos 20 anos foi 6%. Ele precisa crescer daqui para frente 7%. Não vai crescer 7%. A previsão do PIB para 2030 é esse crescimento aqui, ó, ligeiramente próximo de 3% ao ano. Ou seja, o mundo vai continuar caindo. Não há esperança para o conhecimento humano para consertar a situação do mundo hoje. O mundo, econômica e financeiramente, está quebrado. Reserva de ouro. Agora nós vamos falar do nosso Deus de Ageu 2, versículo 8. Né? A palavra de Deus diz o seguinte: não coloque a sua segurança na instabilidade da riqueza. O que é a instabilidade da riqueza? É tudo que excede prata e ouro. Tudo que excede a riqueza mineral que Deus nos deu. CCB, derivativo, etc, etc. Todos os produtos financeiros. Gutinho podia ficar horas aqui falando sobre esse assunto aqui. Mas toda a alavancagem financeira, irmão Erasmo também, na área de Banco Central, toda a alavancagem financeira permitida pelo governo de países, varia de países para países. Para cada R$1 que você deposita no banco, ele pode ir até 10, 8, 10 mais ou menos. Né? Então você põe R$1, o banco pode emprestar até 8, 9 reais. O que é esse 8, 9 reais? Eu sei o que é, o dinheiro que você pôs lá. E o resto? É a instabilidade da riqueza. Dinheiro que não existe, mas é feito de papel. E vai como instrumento financeiro para se financiar toda sorte de crescimento. Muito bem. A Rússia, desde o ano 2000, cresceu 38 vezes a sua reserva de ouro. O preço do ouro hoje está ao redor de R$300, uma grama. Uma grama. Agora faz a conta. Para uma tonelada. Lembrando que Salomão recebia 2,5 toneladas, 2,5 milhões de quilos por ano. Né? Então veja, a Rússia já vem desde o ano 2000 aumentando a sua reserva de ouro. O que a Rússia sabia que os Estados Unidos não sabia? Porque a Rússia foi atrás, eu não vou dizer que ele leu Ageu 2:8 e falou, opa, pera um pouquinho, deixa eu tomar emprestado de Deus aqui. Mas ele sabe onde ir. Pouco endividado, o dobro da reserva em relação à dívida, população, na média, ganha mais, quase exatamente a mesma coisa que os mais ricos. Então ela teve esse crescimento aqui. A reserva de ouro da China e da Rússia, eles têm cerca de 300 bilhões de ouro. Não é ouro instrumento financeiro, é um papel. O sujeito vai lá e investe num papel com oscilação, né? Rendimento com base na evolução do preço da grama do ouro. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de ouro de verdade, barra de ouro. Porque aquele lá, material. Porque aquele ouro de papel, a maioria dele não existe de verdade. Você chega lá no banco e fala assim, eu vim trocar meus papéis equivalentes em ouro por ouro. O cara fala, você está brincando, né? Não, isso não existe, isso não tem. Tá? Então, veja, eles têm o equivalente a 2 PIBs da Ucrânia. Ou seja, a reserva deles é de 4,2 mil toneladas de ouro. Lembra-se, Salomão recebia esse 4,2 a cada 2 anos. Salomão.
E a China e a Rússia têm isso hoje, né? Outra coisa, a dependência europeia do gás russo, a Europa não sobrevive sem o gás russo. Eu li uma reportagem essa semana de um espanhol reclamando, um espanhol morando na Espanha, que ele paga 430 euros de aluguel e a conta de gás esse mês foi de 650 euros. O aluguel é 430, só o gás ele vai pagar 650. Né? Então veja, a República Tcheca depende 100% do gás russo, a Letônia depende 100%, a Macedônia lá dos russos, né? Depende 100%, Moldávia dependente em 100%, a Hungria depende 95%, a Eslováquia depende 85%, a Bulgária 75%, a Sérvia 69%, Finlândia 67%, a Alemanha 65% e a Polônia 54% dependente do gás russo. Quando Trump fez o discurso dele na ONU, criticando a política da OTAN, da comunidade europeia, não exatamente da OTAN, mas da comunidade europeia, criticando a política de se tornar dependente do gás russo, a comunidade, os representantes da comunidade europeia, fizeram chacota do Trump ali, naquele momento da ONU. Está aí o resultado hoje, a dependência que eles têm do gás. Putin não sabe disso? Sabe. Putin não sabe, nós sabemos que ele é pouco endividado e ele não sabe que ele é extremamente líquido em relação ao resto do mundo, que ele tem 630 bilhões de dólares de reserva, o dobro da dívida, e se ele quiser ele paga a dívida e ainda sobra 300 bilhões, sabe. O Putin não sabe que ele está sentado em cima de ouro, sabe. Ele não sabe que a população mundial depende 30% do trigo dele, sabe. Ele não sabe que a América do Sul depende dos fertilizantes para poder tocar o agronegócio, sabe. Sabe tudo isso. Reserva de recursos naturais, Ageu 2:8, reserva de recursos naturais. A Rússia tem 75 trilhões de dólares, ela tem quase 4 PIB americano em reservas naturais. Estados Unidos tem 45. A Arábia Saudita 34, Canadá 33, Irã 45, China 23, Brasil 22, Rússia quase 4 vezes, 3 vezes e meia mais do que o Brasil. Austrália 20, Venezuela 14. O que os Estados Unidos foi fazer essa semana? Chamou a Venezuela e falou assim, fornece petróleo para mim. Estados Unidos cresceu, o que em economia a gente chama de M2, em economia a gente tem meios de pagamentos, né? Você tem M1, M2, M3, M4, depende do M que você está, é o que você acrescenta. O M2, ele é composto de papel, moeda, dinheiro que você tem na carteira, mais os seus depósitos na conta, mais a sua poupança, mais fundos de investimentos e mais títulos públicos de alta liquidez. A somatória disso tudo. Os Estados Unidos, ela cresceu o M2 dela de 71 até 2022, ou seja, em 50 anos, ela cresceu 31 vezes. Os Estados Unidos cresceu, em outras palavras, ele cresceu a sua incapacidade de pagar a conta, pôr na maquininha para rodar dólar, 31 vezes durante esse período. Por que a base é 71? Em 71, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, aboliu o padrão ouro e fez o mundo mergulhar no padrão dólar. Então, a partir do momento em que sai o ouro e entra o dólar, e o dólar é a minha moeda, e a maquininha que faz o dinheiro está ali, se eu não usar a maquininha, tá certo? Como é que diz o ditado? Ou usa a maquininha ou não usa, ou é bobo ou não entende tem um ditado mais ou menos que fala isso, né? Então, é isso que os Estados Unidos fez. Então, os Estados Unidos hoje está tecnicamente, qualquer livro de finanças ou economia que você lê, é um país tecnicamente quebradaço. A única vantagem
é que ele tem uma máquina que emite uma moeda que ainda tem aceitação mundial, mas está derretendo. Porque o que aconteceu com Ucrânia e Rússia é que a Rússia se aproximou da Índia e o mundo, sancionando a Rússia, tirou a Rússia do tal do SWIFT, que é o sistema de pagamento e recebimento que faz as transferências. Quando ele tirou dali, a Rússia, já em aproximação com a China, se uniram e agora a moeda, quem tem reserva em dólar e quem tem reserva em euro, está gradualmente saindo. Não pode sair de uma vez, porque se sair de uma vez, o que acontece com o câmbio? Perde uma fortuna. Então ele tem que ir criando posições paulatinamente, não é da noite para o dia, nem de hoje para o ano que vem, mas paulatinamente saindo do dólar e do euro e indo para qual moeda? Yuan. Exatamente, moeda chinesa. Tá? Então, os Estados Unidos se aproximando da sua quebradeira. E quando faz isso, Estados Unidos e Europa, eles já estão contratando dívida, inflação e juros altos. Por isso que elas não vão diminuir, elas vão continuar subindo. E na moeda chinesa. Boa palavra, Guto. Entenderam? Cartão Visa, Mastercard, etc., também saindo do lastro dólar e migrando para o lastro moeda chinesa. Que é o que vai acontecer. Não tem volta. Meus irmãos, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Não é ainda o fim da era da igreja. Porque o fim da era da igreja será quando? Quando Deus, no arrebatamento, quando nós subirmos para encontrar com o nosso Senhor nas nuvens. Esse é o fim da era da igreja. Então, eu não estou falando do fim da era da igreja. Eu estou falando para os irmãos que é o começo do fim de uma era. De uma era que começou em 71, quando o ouro saiu, entra o dólar, e agora sai o dólar e entra uma outra moeda. Um sistema completamente diferente, já não se fala mais no Ocidente e Oriente, agora nós vamos ouvir falar de um sistema global, mas global de fato. Porque a globalização que a gente viu até agora é mais ou menos, né? Você tem a indústria de automóveis aqui, ela traz uma peça da China, traz não sei o que de Hong Kong não, lá de Taiwan, traz alguma coisa da África, etc. Isso mostrou que não resolve. Não resolve porque na saída do ouro e entrada do dólar como âncora da economia, isso daí mostrou que quem tem a máquina tem tudo. Agora, na desmontagem do sistema, nós vamos assistir à queda dos Estados Unidos. É isso que vai acontecer. A guerra mundial, boa pergunta, nós já estamos em guerra mundial. A terceira guerra mundial já começou. Aqueles canhões que estão estourando balas lá tal, quer ver uma coisa? Insegurança jurídica. Num ato que o mundo está perplexo, não consegue acreditar no que aconteceu há 10 dias atrás. O Biden deu uma ordem para o Fed, olha, Banco Central, independência do Banco Central. O Biden deu uma ordem para o Fed, não poderia ter feito isso. Pior do que isso, o Fed obedeceu. Ele bloqueou as reservas russas. Por exemplo, nós temos 300 e tantos bilhões de dólares de reserva, Brasil. Não estão aqui. Estão no Citibank, nos Estados Unidos, estão em bancos espalhados pelos Estados Unidos, pela Europa e tal. Se houver uma guerra contra o Brasil, pela insegurança jurídica demonstrada, o Brasil, da noite para o dia, não tem reserva. Foi o que ele fez. Posso contar para os irmãos o que vai acontecer ainda? Não está escrito, hein? Vocês não vão ler isso em jornal nenhum e nem nos canais de internet, nem nada. E me disse, é impossível isso que eu vou falar, Dutinho. Seguinte, os Estados Unidos bloqueou a reserva russa. A Rússia não pode pôr a mão no dinheiro, mas o dinheiro é dele. Isso não pode acontecer. Mas aconteceu.
A Rússia está se aproximando da China e vai fazer negócios com a China. Como é que ela vai pagar a China? Ela vai securitizar a reserva dela junto com a China. E os Estados Unidos é que se explique com a China porque que a China não pode usar a reserva. Deu para entender? É uma questão de semanas. Mas nós já estamos em guerra. E talvez a pior guerra, que é a guerra econômica. Acabou a segurança jurídica, não tem mais segurança jurídica. Sabe qual é o grande equívoco, para não falar outro nome? O grande equívoco do governo americano, quando ele penhorou as reservas americanas, ele deu aos russos o direito de não pagar mais sobre propriedade intelectual. Sabe quanto os Estados Unidos, basicamente, tem para receber de propriedade intelectual nos próximos anos da Rússia? 10 trilhões de dólares. Ele penhorou 600 bilhões. Ou seja, vai deixar de entrar 10 trilhões de dólares por causa de uma estupidez de 600 bilhões de dólares. Por isso que está se falando, está na hora de tirar as crianças de lá e colocar gente grande para resolver esse assunto. Na linguagem de Daniel, Deus está levando o povo de Judá para a Babilônia. Basicamente é isso. E lá vai ficar um tempo até que se volte para o Senhor. Então veja, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique com o seu coração endurecido às verdades eternas. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Obrigado, gente, pelo tempo com vocês aqui. Espero que tenha ficado claro.